Bem, rapaziada, eu sou o Peso Mosca e hoje eu vou falar pra vocês porque o Barba Negra não deve ser subestimado e que ele é tão forte que sozinho carrega o próprio time quando o Aokiji não está disponível com seu martelo de guerra. Em One Piece, temos muitas lendas como Mihawk, Gold Roger, Barba Branca, Kaido, Shiki o Leão Dourado, Garp, Sengoku, Shanks e diversos outros personagens que aparecem na obra do Oda. Mas um personagem extremamente massacrado pela fandom é o Barba Negra, sendo que o próprio tem mais feitos do que aparenta. Hoje vamos analisar vários desses feitos do Marshall de Tite, o pirata mais fiel à pirataria da obra de One Piece. Vamos falar sobre o verso dos puxas. Bora lá. Barba Negra, a lenda da nova era. Ele mudou tão rápido e se tornou poderoso demais. De um mendigo gordo e amante da torta de cereja em Jaya, a um imperador dos mares empunhando duas Akuma no Mi incrivelmente poderosas. É como se tivesse consigo tudo de bom rápido demais, e nunca tivemos a chance de ver a profundidade ou a experiência do seu personagem em termos de jogos. É como se ele tivesse consigo todas as habilidades raras e aleatórias em um curto período de tempo, mesmo que muitos dos piratas da pior geração tenham ficado muito mais poderosos durante o salto temporal. A transformação dele passou um pouco despercebida. Ele foi de um mendigo de Jaya a um assassino do Barba Branca, até se tornar o tanque de Haki do Tremor que ele é atualmente. Mas por mais estranho que ele seja, ainda é um dos piratas mais fiéis da série de One Piece. Marshall de Tite, o Barba Negra, é um monstro. Ele possui duas Akumas no Mi extremamente poderosas que são ótimas em combinação. Através da Akuma no Mi Yami Yami no Mi, ele consegue neutralizar 90% do universo de One Piece. O próprio Rayleigh admitiu que não conseguiria derrotar Barba Negra. E mesmo que seja o Rayleigh na velhice, o Rayleigh velho conseguiu dar dificuldade ao Kizaru, um homem incrivelmente rápido que possui a velocidade da luz em todos os seus ataques, seja chutes, socos, cortes de espada ou lasers, segundo Vivre Card e databooks de toda a obra do universo de One Piece. Além disso, um ponto deve ser considerado aqui. O Barba Negra, por causa da sua fruta Yami Yami no Mi, que anula a gravidade, ele conseguiria dar dificuldade extrema ao Kizaru. Até porque velocidade da luz não é mais algo anormal da obra, e qualquer semi-top tier ou top tier consegue reagir a esses ataques. E para o Kizaru conseguir dar dano em Barba Negra, ele teria que se aproximar, mas mesmo se ele mandasse lasers de longe, o Barba Negra ainda conseguiria anulá-los. Além disso, durante a conversa de Shanks com o Barba Negra, quer dizer, com o Barba Branca, ele mencionou especificamente que Tite estava escondendo sua verdadeira força todo o tempo que esteve naquele navio. Ele estava apenas esperando a oportunidade perfeita para executar seus planos e tomar todo o poder. Shanks apontou para o seu próprio rosto onde estava marcado a sua cicatriz e disse: "Eu não baixei a guarda quando o enfrentei. Você entende o que estou dizendo?" O que significa que ele foi capaz de causar uma cicatriz em um Shanks que estava lutando seriamente, o que é impressionante depois de perceber o quão forte ele é. E no arco atual da ilha de Elbaf é mostrado o quão ferido Shanks realmente ficou quando lutou contra a Barba Negra, extremamente castigado.
Além disso, o próprio Barba Negra lutou contra Ace, o vencendo resistindo aos seus ataques e quase o matando, quebrando seu pescoço na base do soco. O próprio Ace, que lutou contra o Barba Branca, resistindo a um ataque da Gura Gura no Mi de sua novel, também queimando a sua própria mão. O confronto entre Barba Negra e Lau também foi um grande feito. Ao analisar a luta a fundo, percebe-se que Barba Negra sofre apenas um golpe significativo. Logo no início, ele é pego no ar e Lau aproveita a situação para atacar Stronger, o cavalo de toque Q, deixando Barba Negra vulnerável. Em seguida, Lau o pega de surpresa com o choque da vontade, uma técnica para a qual Barba Negra claramente não estava preparado, como demonstra sua reação. Von Augur chega a apontar que a situação só se desenrolou daquela forma por causa da própria imprudência do Barba Negra. Apesar disso, Tite resiste ao ataque que feriu Big Mom, uma das Yonkous e personagens mais poderosas de One Piece, que sofreu danos críticos dessa técnica, mas Barba Negra não sofreu nocaute ou foi morto de imediato pela técnica de Trafalgar Law e até lidou bem em resistência com este tipo de ataque interno. Nesse momento, evidencia a incrível resistência interna do Barba Negra, que já até resistiu a um ataque da Gura Gura no Mi de Barba Branca, desferido a sua própria garganta e rosto. Além disso, o próprio Barba Negra, combinando o seu Haki e a Gura Gura no Mi, conseguiu contragolpear ao ataque de espada do Lau, fundida a sua OP no Mi, que também dava danos significativos em Big Mom. E se você ainda não acredita no nível de poder do Barba Negra e acredita que ele seria trucidado por Garp quando mesmo invadiu Rashnou para salvar Kobe e lutou contra o Kid dando toda a dificuldade ao bando, devemos lembrar que Barba Negra, sem o controle total de sua Gura Gura no Mi, conseguiu dar dificuldade extrema ao Sengoku, que ficou enfaixado e ferido no combate. O próprio Sengoku, que possui uma Zoan mística e o Haki do Rei confirmado em Vivre Cards. E além disso, como mencionado antes, Barba Negra conseguiu derrotar Shanks e causar uma cicatriz em seu rosto. Quer dizer, não derrotou, né? Mas, bem, Barba Negra se saiu melhor no combate. E o Shanks, antes dessa luta, já era conhecido pelos duelos com Mihawk. E o próprio Mihawk deixou o Shanks famoso. Sobra nada pro Ruivinho não, hein? Coitado dele em Hollywood. E devemos colocar aqui em nota também que o Shanks, quando chegou completamente ferido na Terra Sagrada dos Cavaleiros, ele não se distanciava muito deste nível de poder do Shanks que enfrentou Barba Negra. Estou falando isso após ele ser curado, ficar meio de folga ali e o Harold atacar toda a sua própria ilha. Essa versão de Shanks havia demonstrado velocidade necessária para reagir e se esquivar dos ataques do Cavaleiro Sagrado Harold, bem como a capacidade de afetá-lo com seu Haki Conquistador. Harold é o mesmo personagem que já havia classificado como o mais forte entre a geração anterior, e Barba Negra foi capaz de acompanhar esse Shanks e também o nível de poder do Sengoku com a recém-descoberta da fruta Gura Gura no Mi, sem saber a total capacidade e controle dela, e mesmo assim Barba Negra era capaz de enfrentar esses monstros devoradores de feitos e façanhas extraordinárias. Bem, galera, com esses feitos sendo citados, podemos colocar o Barba Negra no nível de poder. Eu acredito que ele esteja no nível de poder da Big Mom.
mas talvez seja ainda um pouco mais forte. E aí, vocês gostaram do vídeo? Eu sei que gostaram do vídeo. Então deixem o seu like porque você continuou até o final. Se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Ajudem o canal aí, dando uma força pra gente. Valeu, falou e até logo!